Olha, vamos mergulhar num daqueles temas clássicos do ACI que volta e meia aparece em projetos de microsegmentação. A política intra-EPG. É impressionante como uma configuração que parece ser simples, na verdade, esconde uns gotchas bem interessantes no nível do hardware. Certo? O desafio arquitetural é esse, né? Por padrão, quando o AC aprende dois endpoints no mesmo EPG, ele vai lá e programa a PolicyCAN com uma regra de baixa prioridade. Basicamente, essa regra diz: se a classe de origem, os class, for igual à classe de destino, o dclass, a ação é permite. A grande questão é, como é que a gente subverte essa lógica para forçar uma política de default deny e só depois abrir as exceções que um contrato especifica? Exato. E a armadilha mais comum é aquela caixinha de intra-IPG isolation. Muita gente acha que aquilo ali vai ativar a filtragem via contrato. Mas, na verdade, o que acontece no hardware é que o ASCII é instruído a tratar as portas daquele IPG como se estivessem numa private VLAN isolada. Resultado, o pacote é descartado já no ingress leaf, antes mesmo de ter qualquer chance de ser avaliado pelas zoning rules do contrato. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dissecar o comportamento padrão do hardware. Depois, vamos analisar por que essa abordagem de PVLAN é, na prática, um beco sem saída para esse caso. Na sequência, vamos detalhar a técnica do contrato autorreferenciado e como isso manipula a TCAN. E para fechar, vamos ver quando que o USEG entra na jogada e, claro, como validar tudo isso direto na CLI do Leaf para ter 100% de certeza do que o ASIC está fazendo. Ok, o objetivo aqui é bem claro. Existe um conjunto de endpoints que, por uma necessidade de L2, precisam estar no mesmo EPG, mas que, do ponto de vista de segurança, não deveriam poder conversar livremente entre si. É isso. O que se busca é um default deny a nível de hardware. Se o endpoint A e o endpoint B estão no mesmo IPG, a comunicação entre eles tem que ser bloqueada por padrão. A permissão, por exemplo, para um heartbeat de cluster na porta TCP 7000 tem que ser uma exceção explícita programada na PolicyCAN e não a regra. E agora a gente chega naquela opção da GUI do APIC que causa tanta confusão. Aquele checkbox que parece ser a solução mágica, mas que na verdade o que ele gera é um bloqueio de hardware que ignora completamente a lógica de contratos. Exatamente. Ativar o Intra-APG Isolation é, no fundo, dizer para o ASIC to Leaf: trate todas as portas físicas e VTAPs associados a esse APG como portas isoladas de uma PVLAN. Um pacote que vai de um endpoint para o outro, se ambos estiverem no mesmo bridge domain, é simplesmente descartado no pipeline de ingresso do ASIC, ainda na etapa de verificação de L2. Ele nem chega a ter seus C-Class e D-Class consultados na PolicyCAN. E essa é a desconexão que mata o design. O engenheiro vai lá, configura um contrato certinho, com os filtros corretos, achando que esse contrato vai abrir as exceções, mas o hardware não está nem aí. O pacote é dropado pelo mecanismo de PVLAN no ASCII de ingresso muito antes da lógica de contrato ser sequer invocada. O contrato para esse fluxo de tráfego nunca é consultado. É um bloqueio binário puramente L2. Tá, então se a força bruta do PVLAN não serve, qual é a saída? A gente precisa de uma abordagem bem mais cirúrgica. A solução está em, digamos, induzir o APIC a reescrever as regras padrão da PolicyCAN, em vez de aplicar um bloqueio L2 generalizado. E o pulo do gato é esse. Quando o EPG é configurado para ser, ao mesmo tempo, provedor e consumidor do mesmíssimo contrato, o APIC interpreta isso como um sinal explícito de que o tráfego intra-EPG precisa ser controlado. Ele entende que aquela regra padrão, S-Class igual a D-Class, então permite, não é mais desejada para aquele PSTag específico. E isso dispara uma recompilação da política de hardware para todos os livros onde aquele IPG está instanciado. E a implementação é até elegante de tão simples. Primeiro define-se um contrato com os filtros para o tráfego que deve passar, tipo TCP 7000. Depois, vai lá no APG e aplica esse mesmo objeto de contrato tanto na aba Consumed quanto na Provided. É só isso. O APIC cuida do resto da mágica. E é aqui que a coisa acontece de verdade. Essa configuração no APIC não é só um objeto lógico, abstrato. O APIC traduz isso em instruções concretas que são enviadas aos leafs via Infratep. Os leafs, por sua vez, pegam essas instruções e programam as zoning rules diretamente na PolicyCAN. A tabela de hardware é fisicamente alterada para refletir essa nova intenção. Antes da nossa mudança, o estado era este. O ACACA programava uma regra de hardware com prioridade baixa que dizia: se a classe de origem, S-Class, for igual à classe de destino, D-Class, a ação é permitir.
Isso, na prática, significa que qualquer tráfego que nasce e morre no mesmo IPG é permitido por padrão. No momento em que o contrato duplo é aplicado e a política é resolvida, o APIC envia uma instrução de delete para aquela regra padrão. A entrada na TCAN que permitia o tráfego intra-EPG para aquele PC tag específico é invalidada, é removida. A permissão implícita deixa de existir. E no lugar dela, o APIC instala novas zoning rules de hardware muito mais específicas. Essas novas regras dizem o seguinte: se as class for igual a dclass e o tráfego der match em um dos filtros do contrato com a porta TCP 7000, aí sim a ação é permitir. Qualquer outra coisa que não der match vai cair na regra de negação implícita no final da tabela. E pronto, conseguimos o nosso default deny. Ok, essa técnica resolve o problema para EPGs que são baseados em VLAN ou porta. Mas e se a nossa necessidade de classificação for ainda mais granular? E se for preciso diferenciar políticas para VMs que estão, por exemplo, na mesma VLAN? Bom, aí a conversa muda para USEG. Exato. O USEG quebra aquele paradigma de que a política de segurança está amarrada à topologia de rede, como VLANs e subredes. Com o USEG, a classificação passa a ser baseada em metadados, em atributos do próprio endpoint, que o ACI aprende através da integração com o VMM Domain. A política se torna totalmente dinâmica. O APIC, conversando com a API do vCenter, aprende o nome da VM, o sistema operacional, as tags que estão aplicadas e correlaciona tudo isso com o IP e MAC que ele vê no dataplane. Com base nisso, ele pode classificar um endpoint em um micro-EPG, que no final do dia é só um PC tag de forma totalmente dinâmica. O cenário clássico para um use case é ter múltiplos endpoints, por exemplo, várias VMs, no mesmo segmento L2, mesma VLAN, mesma subrede, mas com necessidade de políticas de segurança diferentes entre eles. Por exemplo, servidores web podem falar entre si, mas não podem de jeito nenhum falar com os servidores de banco de dados, mesmo que todos estejam no mesmo domínio de broadcast. Certo, vamos colocar tudo lado a lado agora. É bom comparar as três abordagens e, o que é mais importante para um bom engenheiro, ver como auditar a configuração direto no ASIC para garantir que a intenção se tornou de fato realidade no hardware. Esse quadro aqui resume bem a história. O isolamento via checkbox é inflexível e usa PVLAN. O contrato intra-EPG é a ferramenta principal, que oferece alta flexibilidade com o uso bem moderado de TCAN, operando com zoning rules. Já o USEG, bom, ele oferece a flexibilidade máxima, mas isso vem com um custo de maior consumo de TCAN porque ele precisa armazenar tanto as regras de classificação quanto as de política. E este é o passo que separa os profissionais dos amadores, a validação no hardware. A GUI do APIC mostra a intenção, a CLI do Leaf mostra a realidade. É preciso entrar no Leaf, pegar o PC tag do EPG em questão e rodar o Show Zoning Rule. Se aquela regra antiga S-Class igual a D-Class permite ainda estiver lá, alguma coisa deu errado. O que se quer ver são as novas regras com os filtros do contrato explicitamente listados na saída do comando. No fim das contas, a recomendação de arquitetura é quase sempre a mesma. Use a ferramenta mais simples que resolve o problema. A técnica do contrato intra-EPG é elegante, é eficiente em teclã e é muito mais fácil de fazer troubleshooting. Só se deve introduzir a complexidade do USEG quando o requisito de negócio for inequivocamente a classificação por atributos. Não se deve complicar a vida do eu do futuro à toa. E isso nos deixa com a pergunta final, que todo arquiteto deveria se fazer. A política de segurança que está implementada é tão simples e eficaz quanto poderia ser? Ou será que se caiu na armadilha de usar uma ferramenta super complexa como o CGEG para um problema que uma simples manipulação de zoning rules resolveria? Fica aí a reflexão.